Boa noite. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 12, que diz assim: Mais tarde, Jesus apareceu sobre outra forma a dois entre eles que iam para o campo. Quando fala dois entre eles, dois discípulos no caso. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a palavra da salvação. Essa passagem aconteceu após a ressurreição de Jesus. Quando fala aqui que ele apareceu a dois entre eles, é aquela outra passagem dos discípulos de Emaús, que possivelmente muitos de vocês já conhecem também. Aí aconteceu que os discípulos de Emaús, Jesus apareceu no caminho a dois discípulos, eles reconheceram Jesus, viram que Jesus tinha ressuscitado, aí eles foram atrás para contar para os 12 apóstolos, foram contar para Pedro, para Tiago, para João, só que eles não acreditaram. Por isso que essa palavra vem dizer que Jesus apareceu aos 11. 11 no caso, porque aqui Judas tinha se suicidado. Então não tinha havido ainda a eleição do substituto de Judas. Por isso os apóstolos estavam em número apenas de 11. Jesus apareceu a eles sentados à mesa, primeiramente deu-lhes uma chamada de atenção, porque eles não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. E posteriormente Jesus diz a eles: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente vê Jesus falando ide dá no sentido de movimento, de tirar os apóstolos da estagnação que eles estavam. Por que os apóstolos estavam estagnados? Estavam parados. Jesus tinha morrido, eles não tinham notícia, ou pelo menos não acreditavam na ressurreição de Jesus ainda, e eles estavam com medo. Com medo por duas coisas. Primeiramente, que eles passaram 3 anos andando com Jesus, viram Jesus pregando, viram Jesus curando, viram Jesus anunciando o evangelho, e Jesus falando tanta coisa, falando que o povo ia destruir o templo, os governantes iam destruir o templo, mas ele ia ressuscitar 3 dias. Jesus curou tanta gente, Jesus falava tanto do reino dos céus, Jesus prometia tanta coisa para eles, e de repente aquele Jesus que parecia forte, que parecia invencível, que parecia um líder nato, de repente ele morre. No fundo, é muito provável que os apóstolos, mesmo vendo a paixão de Cristo, mesmo vendo o sofrimento dele, é muito provável que eles esperavam que Jesus descesse da cruz e vencesse todo aquele exército que queria matá-lo, que era o exército romano. É muito provável que eles pensavam que Jesus teria o poder de descer da cruz. Não, vamos parar com isso aqui, agora vamos mostrar quem manda, meus anjos vão descer aqui agora e vão parar com isso, e todo mundo que me bateu vai sofrer 10 vezes mais. Só que não foi isso que aconteceu. Aquele líder que parecia tão forte, que falava tão firmemente, que tinha curado tanta gente, que tinha falado tanta coisa, que tinha sido tão revolucionário, aquele líder estava morto. E olha que decepção na cabeça desses homens, porque eles passam 3 anos comprando as ideias.
Eles passam 3 anos acreditando na palavra de Jesus. Eles passam 3 anos seguindo os passos de Jesus. Eles passam 3 anos sofrendo perseguição por causa de Jesus. E de repente, aquele que era o líder, que parecia ser um governante forte, que viria para restaurar e para pôr ordem na casa, morre. Morre como um ser humano normal. Ele não desceu da cruz, ele não parou a sua crucifixão, ele não conseguiu nada disso. Parecia que Jesus tinha fracassado. Não tem outro termo. Parecia para os apóstolos que Jesus tinha fracassado. E não dá para condenar se os apóstolos pensaram desse jeito. Eu, no lugar deles, pensaria exatamente isso. Peraí, ele não parecia ser o cara? Aquele de quem as Escrituras falavam, todos os sinais apontavam que era ele, e de repente, parece que nós entramos numa furada. Parece que ele foi um vendedor daqueles produtos que não servem para nada. Parece que o tal reino dos céus não existe. Não temos como afirmar com certeza, mas é muito provável que os apóstolos pensaram que Jesus fracassou. Ainda mais que Jesus morreu e passou um dia nada, passou 2 dias nada, e no amanhecer do 3º dia, começou a surgir um burburinho que teriam ido ao túmulo dele e não teriam encontrado. Outros disseram que viram um ser de vestes brancas que parecia ser um anjo, que falavam que Jesus tinha ressuscitado, isso no 3º dia. Mas um burburinho assim que eles não deram muita bola. E também eles estavam com medo. Afinal de contas, o mesmo governo que matou Jesus, uma vez morto o líder, agora esse governo iria atrás daqueles que seguiam Jesus. Esse governo ia atrás para prender e possivelmente para matar aqueles que eram vistos com Jesus o tempo todo, que eram os apóstolos. Então eles se reuniam de forma escondida. Eles não mais professavam a sua fé como antes, como eles professavam enquanto Jesus estava com eles. É esse o cenário do evangelho de hoje. Os apóstolos reunidos com 2 sentimentos no coração: que estavam sozinhos, que o líder deles tinha fracassado, e um grande sentimento de medo. E agora, o que é que nós vamos fazer? Será que nós perdemos 3 anos da nossa vida indo atrás de uma ideia que era falsa? Será que nós perdemos 3 anos do nosso tempo indo atrás de um impostor, de um mentiroso? Será que a gente largou o nosso trabalho, a gente deixou de ganhar dinheiro com o pescado, que eram pescadores, para entregar a nossa vida para esse cara, e agora estamos sem ele, estamos sendo perseguidos? É esse o cenário dos apóstolos. É esse o cenário do evangelho que nós acabamos de ouvir. E Jesus chega. Jesus chega e primeiramente corrige-os, exorta-os por conta da incredulidade e por conta da dureza de coração. Coração duro é uma expressão muito boa, que a questão é exatamente essa: um coração fechado que não aceita acreditar naquilo que vê. Jesus exorta-os, Jesus condena a incredulidade deles, Jesus fala da dureza do coração, e depois Jesus envia-os em missão, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
é muito provável que você já escutou essa expressão, seja em missa, seja em grupos de oração como esse, seja em encontros. É provável que você já viu isso em adesivos, já viu isso em camisetas, inclusive algumas aqui do Mater Domini. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que a gente sempre analisou, ou pelo menos de 90% das vezes, a gente analisa essa passagem sob o ângulo de Jesus, sob o ângulo de quem fala. E é muito claro, não precisa de muito esforço para entender. Jesus envia-os em missão. Ide não é um pedido, é uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Nós já sabemos que Jesus enviou-os em missão. E nós já conhecemos essa palavra vista do ângulo de Jesus. Mas hoje eu convido vocês a gente interpretar essa expressão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, do ângulo de quem ouviu e não do ângulo de quem falou. E quem ouviu foram os 11 apóstolos reunidos. Eles que achavam que Jesus tinha fracassado, que estavam com medo e não sabiam o que fazer. Essa palavra de Jesus, além do sentido de enviar os apóstolos em missão, além do sentido de ordenar que eles continuassem a obra de Jesus, essa palavra é uma palavra também de incentivo, de conforto para os apóstolos. Em que sentido? Jesus é aquele que sacode a poeira e diz: vamos lá, moçada, vamos continuar. Se você gosta de futebol, é provável que você já viu quando um time toma um gol. Em várias ocasiões, algum cara do time que sofreu o gol vai lá, pega a bola, vai correndo para o meio do campo. Vamos lá, vamos virar, vamos que dá. Jesus é aquele que chega no meio dos desanimados, sacode a poeira e diz: opa, não acabou, vamos lá. O que Jesus faz, além de ordenar que os apóstolos continuem a missão, Jesus incentiva os apóstolos a seguirem o sonho, a seguirem o objetivo de vida deles. Mas como assim, você pode pensar? Ora, Jesus era o mestre dos apóstolos, eles o seguiram por 3 anos, fazendo e vendo tudo que Jesus fazia. E eles queriam ser como Jesus, ao ponto de 2 deles terem pedido que no reino dos céus ficassem um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Eles queriam ser como Jesus. E o que Jesus fazia? Jesus pregava o evangelho. Ora, se eles queriam ser como Jesus, o sonho deles também era pregar o evangelho, fazer o que Jesus fazia. Ser enviado como Jesus era enviado. Só que agora, com Jesus morto, o sonho deles estava estagnado. O objetivo deles estava parado. E é nesse cenário de paradeza, de estagnação, de medo, de sensação de fracasso, que Jesus vem, sacode poeira e... vamos, gente. Vão atrás do que vocês querem. Vão atrás do sonho de vocês. Vão atrás do objetivo de vocês. E eu digo isso porque nossa Igreja Católica Apostólica Romana existe há 2000 anos, não apenas por conta de Deus e de Nossa Senhora. Existe por conta de Pedro, existe por conta de Tiago, existe por conta de João, existe por conta de Filipe, existe por conta dos apóstolos e de todos que sucederam os apóstolos. Repito, nossa igreja não existe apenas por conta de Deus. Existe por conta daqueles que ouviram a mensagem, compraram a ideia e passaram adiante. E graças a Deus que Pedro não desistiu. Graças a Deus que Paulo não desistiu. Graças a Deus que Mateus não desistiu. Graças a Deus que Tiago não desistiu. Graças a Deus que João não desistiu. Graças a Deus que Judas Tadeu não desistiu.
Graças a Deus que Filipe não desistiu. Eles tinham um sonho de ser como Jesus, de pregar o evangelho como Jesus. Estavam com medo, mas depois que Jesus vem, incentiva-os, sacode a poeira, revigora-lhe os ânimos, eles saem a pregar de tal modo, que até a sombra de Pedro curava. Não tem nenhum evangelho que fala que Jesus curou alguém com sua sombra. A sombra de Pedro curou. E começaram a espalhar o reino de Deus de tal forma que as nações foram se convertendo. Jesus foi se fazendo nome conhecido pela posteridade, até chegar no ano de 2017. Essa é a nossa igreja. Se orgulhe da sua igreja. Se orgulhe de muita gente que passou de geração em geração a mensagem para frente. Jesus chegou e deu um chacoalhão nos apóstolos. Além de ordenar-lhes, eles disse: vão atrás do sonho de vocês. Querem pregar o evangelho? Está na hora, agora é com vocês. E trazendo aqui para nós, quantos de nós também estamos estagnados hoje? Jesus tinha morrido e os apóstolos tinham morrido junto com ele. Morrido na fé, morrido no amor, morrido na vontade, morrido no ânimo, morrido na esperança. Jesus ressuscitou e os apóstolos continuaram mortos. Até que chega esse momento narrado no evangelho que acabamos de ouvir. Os apóstolos ainda não tinham ressuscitado. Não tinham aderido à ressurreição de Jesus ainda. Até que Jesus chega e diz: vamos acabar com esse luto. Os apóstolos estavam no luto pela morte de Jesus ainda. E Jesus vem e diz: já deu. Já é tempo de vocês levantarem e fazerem o que eu fiz até hoje. E eu vos prometo que o Espírito Santo estará com vocês até o fim dos tempos. Os apóstolos tinham um sonho de pregar a palavra de Deus. Jesus vem e revigora-lhes isso. E hoje, além de enviar-nos em missão também, porque pregar o evangelho a toda criatura, em todos os cantos do mundo, é missão minha, é missão sua. Além de conferir essa missão a mim e a você, mais uma vez nessa noite de hoje, Jesus vem dizer: como é que está a sua corrida atrás dos seus objetivos? Como está a sua corrida atrás dos seus sonhos? Como está a sua corrida atrás daquilo que você anseia? Está paralisada, está morta, está estagnada pelas dificuldades da vida? Seja qual for, seja qual sonho legítimo e de acordo com a vontade de Deus que você tiver. O primeiro sonho que nós temos que ter é o sonho da vida eterna. Mas além do sonho de ter um lugarzinho para nós no céu, quais os objetivos na sua vida que talvez hoje estão estagnados e é preciso que Jesus venha hoje e dê uma chacoalhada em você? Do mesmo jeito que ele fez com Pedro, com Tiago e João e com todos os 11 que estavam reunidos nesta passagem que acabamos de ouvir. Ficar parado não é coisa da vontade de Deus. Ficar estagnado não é coisa da vontade de Deus. Jesus é dinâmico. O Espírito Santo é dinâmico. O Espírito Santo é vento que sopra onde quer e não para. O Espírito Santo tem que ser uma água inquieta dentro de mim e de você, dinâmico bastante para me mover sempre atrás dos meus objetivos.